Gente, por isso hoje, olha só, nós temos um papo reto hoje muito legal, hein? Você sabia que existem rivalidades entre pessoas do mesmo sangue, irmãos? Da infância, que pode chegar até a vida adulta? Tem, e tem muito. Por isso, vamos acompanhar o nosso VT antes do padre tratar esse assunto com ela, né? Nossa querida psicóloga, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Solta o VT. A maioria dos irmãos brigam e involuntariamente acabam competindo entre si durante a infância. Mas para alguns, os conflitos nunca terminam. É claro que as brigas acontecem. Quase todas as pessoas que têm irmãos sabem que algum tipo de rivalidade é comum. Em muitas famílias, as disputas entre os irmãos são educativas, pois os responsáveis ensinam as crianças a como lidar com os conflitos e como melhorar sua interação com os demais. Em alguns casos, a rivalidade diminui na idade adulta e se torna apenas um motivo de risadas nas festas familiares. Mas em outros casos, a rivalidade permanece. Uma pesquisa com 2.000 adultos no Reino Unido concluiu que mais da metade dos participantes ainda se sentem competindo com seus irmãos. 51% desses adultos relataram que sua relação competitiva com os irmãos é permanente e que eles competem em tudo, desde a compra de casas até quem vai receber as reuniões de família. Para entender um pouco mais sobre esse assunto e saber o que podemos fazer para ajudar, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente bonita. Por isso, é um assunto super legal, hein? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas aí. E quem é que vai tratar com a gente esse assunto? É ela. Que pena que ela não pôde estar aqui hoje, mas ela tem os motivos pessoais dela, que não dá para ela vir. A nossa querida Adrianinha Severini. Adrianinha, minha linda, Deus abençoe você. Boa tarde. Amém, padre. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus, Adrianinha. Graças a Deus. Você faz muita falta aqui, presente aqui com a gente, viu? Você faz falta aqui. Mas se Deus quiser, semana que vem eu tô aí. Então combinado, hein? Ó, tô esperando aí. O povo já ouviu, hein? Adrianinha, olha só. Com certeza. Ó, nós estamos com um assunto super legal aí, que é essa rivalidade entre irmãos de sangue, ou então irmãos que moram juntos, enfim. Agora, antes de mais nada, vamos só fazer aqui um ponto, né? A gente percebe que hoje também muitas famílias quase têm um único filho. Então, isso não é um problema, pelo menos nesse aspecto, de muitas crianças não ter a rivalidade de um irmãozinho. Porque muitos pais hoje estão colocando um filho aí, ó, que é uma questão do mundo moderno, hein? Agora, só que ainda existem pais, é claro, que têm 2, 3 filhos. Antigamente tinha muito mais, né? Numa história recente. Agora, essa rivalidade entre os irmãos, ela é verdadeira, até porque... eu sou de uma família entre 4 irmãos, né? E 3 homens, quase todos próximos à mesma idade, e a caçula, que é uma menina. Agora, entre nós irmãos sempre tem aquela coisa, aquela rivalidade. Então, a pergunta é a seguinte, a gente sabe que existe uma rivalidade. Agora, essa rivalidade, ela pode ser sadia, eu queria que você pontuasse em que aspectos essa rivalidade entre irmãos pode ser sadia, mas essa rivalidade também ela pode trazer algumas dificuldades futuras também, ou até no relacionamento entre eles. Comente um pouquinho com a gente, minha querida Adrianinha. É assim, quando ela é sadia, é quando você acaba, não é uma rivalidade, quando é uma competição. Tá um ali competindo com o outro para saber, às vezes, quem tira uma melhor nota, quem não tira. Eu sou melhor em matemática, mas você acaba vibrando com as conquistas do seu irmão. Quando você não consegue vibrar, aí é o sinal de perigo, porque isso você vai trazendo para a vida adulta. Então, poxa, meu irmão conseguiu comprar a casa própria dele, que ele queria tanto, e eu não consigo ficar feliz. Eu até posso falar para os outros, para os meus amigos, e contar das conquistas do meu irmão, da minha irmã, mas para ele eu não consigo de verdade chegar e falar, poxa, que legal, parabéns, que joia. Eu falo aquele,
parabéns pelo seu apartamento, no máximo, porque eu me sinto assim, na educação, tem aqueles que assim, nem isso conseguem falar. Daí você já sai da rivalidade e passa por uma coisa muito mais séria, que é a inveja. É quando daí você começa a torcer contra o seu irmão. E aí é muito mais sério, porque você deixa de tentar as suas conquistas, de ver assim, ficar feliz por aquilo que você consegue, e nem ficar feliz pelo seu irmão, nem por aquilo que você consegue. Porque se aquilo que você consegue é menos do que aquilo que você considera menor do que aquilo que o seu irmão conseguiu, então você invalida, inclusive, a sua vitória. Porque, eu comprei um apartamento, mas o meu apartamento é menor ou é num bairro pior do que o do meu irmão, de acordo com a minha cabeça. Então, eu fico infeliz com a minha vitória e infeliz com a vitória dele. Então, isso você vai te trazendo para um processo de infelicidade contínua e vai te desmotivando. Daí não é depressão, é desmotivação mesmo. Entendi. Para que eu vou trabalhar tanto se a minha irmã trabalha menos do que eu e consegue mais coisas do que eu? Ou se a minha mãe dá mais atenção para minha irmã do que ela dá para mim? E a gente não consegue perceber. E aí eu vejo muitas vezes a pessoa traz essa coisa, traz todo esse problema que ela vem trazendo de infância para o consultório, e aí coloca a culpa nos pais. Só que eu falo, a gente não é mais um bebezinho. Os pais podem até, entre aspas, errado, porque os pais sempre dão o melhor daquilo que eles podem. E hoje falar, mas tem tanto livro, tanto acesso, por que ainda não aprendeu a criar os filhos? Ninguém aprende a criar os filhos. Você pode ler e estudar, e aquilo que você consegue, você dá o melhor. E quando você está adulto, cabe a nós entender o que os pais fizeram, e assimilar e corrigir isso na gente. Eu até dou um puxão de orelha nos meus pacientes e falo, então a culpa foi dos meus pais. Eu falei, não. E agora você é um adulto e como que a gente vai consertar tudo isso aí dentro? Porque você tem condições de consertar e ter uma relação muito boa com seus pais, com seus irmãos também. Tanto é que você está aqui no consultório para resolver tudo isso. Então não adianta virar e falar, a culpa é do meu pai e da minha mãe, e eu continuo com esse conflito e com essa rivalidade, gerando inclusive inveja, que é muito ruim para a pessoa que sente, porque assim, a inveja é muito pior para quem sente do que para quem é a pessoa invejada. Legal. E aí, vamos resolver tudo isso. Maravilha. Então a gente já percebeu que é um fato, a inveja é algo que é muito comum, infelizmente, também acontecer, mas também existem irmãos que são amigos e a gente acha tão bonito quando a gente vê os irmãos crescerem, ou as irmãs, né? E elas se dão muito bem. Agora, assim, já eu vou deixar uma pergunta aqui, Adrianinha, daqui a pouco nós vamos tentar responder juntos, você principalmente, que é essa questão assim, existem alguns fatores que não deveriam, mas contribuem para essa rivalidade. Então, por exemplo, lembrando que cada irmão, quando nós somos irmãos, cada um é diferente do outro. Isso aí que está a beleza da natureza familiar, que ninguém é igual. Isso em relação à personalidade, fisicamente também. Agora, o que é que pode contribuir para isso? Você vai depois confirmar e depois vai dizer alguns outros aspectos. Às vezes porque o pai e a mãe às vezes têm um tratamento diferenciado com um, que é diferente do outro. Isso pode gerar, né, uma disputa ou um ciúmes. A pessoa sabe que o irmão ou a irmã nasceu, é um pouco mais alto, é um pouco mais bonito, não é? As pessoas falam, ai, como esse aqui é bonito, ai, como é lindo aquele. E aquela outra pessoa pode se achar sempre um adversário do próprio irmão. Olha como aquele é inteligente, olha, esse aqui é mais discretinho. Tudo isso são influências, mas eu quero que você, dentro da psicologia, nos explique isso e como poder lidar com essas questões dentro de uma vida, dentro de uma família. Já, minha querida, porque a rainha está aqui agora, né? São aqueles irmãos que se dão muito bem, né? Elas estão aqui crescidas e sim, são amigas. Agora, minha querida Adriana. Adrianinha, então eu fiz uma pergunta para você, que são algumas influências ou algumas características que podem levar um irmão ou uma irmã, às vezes, não se darem muito bem. Aquela rivalidade da aparência. Às vezes uma falam que é mais bonita, que os olhos declaram, o outro não é, aqui no Brasil, aquela coisa toda, moreninha, outro não sei o quê. A inteligência, a esperteza, né? A rapidez, o outro é mais calminho, é diferente.
né? O mimo do pai e da mãe. Às vezes na sociedade as duas estão andando juntos, aquela paquerinha mais para um do que para o outro. Tudo isso pode gerar, claro, nas pessoas, é um ser humano, nos próprios irmãos de sangue, uma rivalidade e um ciúmes. Pode. E até assim, quando a gente fala da criação, às vezes tem aquele que ele necessita mais do pai, da mãe, de mais atenção, de mais cuidado. Tem aquele que é tem mais autonomia, gosta de fazer as coisas, gosta de resolver. Então, os pais, normalmente, eles acabam direcionando mais cuidado para aquele que é mais dependente, ou emocionalmente, de fazer alguma coisa, de mais cuidados, e geram ciúmes. Ou aquele que dependia de mais carinho e fala, nossa, mas por que ele me cerceava tanto? Ele não deixava eu ter tanta liberdade como meu irmão tinha. Sim. E aquela que tinha o cuidado, aquele que não tinha tanto cuidado, assim, por que ele não cuidava tanto de mim, me deixava mais solto, mais largado? Então você vê que dos dois lados pode ter essa rivalidade, tanto aquele que recebia mais atenção, sim, como aquele que não recebia tanta atenção. Então, por isso que não tem um jeito certo de criar, é muito como a gente entende e como a gente agora, como adulto, começa a olhar de longe para aqueles pais e para aquela criança. Então, é como eu olho, como eu sinto e começo a entender como que foi criado e por que os pais cuidaram e trataram a gente daquela forma. E sentar e conversar com aquele irmão, não tentar se afastar cada vez mais e entender por que aconteceu isso, por que a gente não se dá tão bem como a gente gostaria. Eu acho que todo mundo, assim, já que não aconteceu um fato tão sério, uma briga tão séria por um motivo muito sério, por que a gente não pode sentar, conversar e tentar se reaproximar? Eu falo assim, deixa eu me apresentar para você, deixa eu contar para você quem eu sou de verdade, porque ao longo dos anos, um irmão foi criando uma imagem do outro completamente diferente daquela que a pessoa realmente é. Então deixa eu me apresentar, olha, eu sou a Adriana, sua irmã, eu sou assim, os meus amigos me veem dessa forma, porque cada um tem os seus amigos que gostam que os meus amigos que gostam de mim, o meu irmão tem aqueles amigos que gostam dele por alguma característica. Então deixa eu apresentar quem eu sou para o seu irmão. Parece esquisito, sei lá, às vezes aos 40, aos 30 e poucos anos, às vezes até aos 60 anos de idade, 70, você sentar com o seu irmão e se reapresentar para ele. Porque assim você vai tirar toda aquela mágoa, aquela tristeza que ficou ao longo do tempo de tanta rivalidade, mas acho que nunca é tarde para você sentar e se apresentar para o seu irmão de verdade. É verdade, até porque às vezes pode acontecer que às vezes os irmãos não são tão próximos para falar dos mesmos gostos. Mas, às vezes, por exemplo, um irmão se dá muito bem com o outro porque gosta de carro, gosta não sei do quê, o outro nem tanto. Mas, às vezes, não conhece o lado daquele outro irmão, que às vezes quando tem um problema pessoal, às vezes não é nem tanto aquele irmão que mais conversa com ele, que pode ser uma palavra amiga ou uma palavra que pode... Mas aquele que às vezes não era tanto de falar do mesmo mundo que ele e às vezes pode surpreender com uma palavra, com uma orientação positiva para ele. Então, cada um é único, cada um tem o seu valor. E eu penso assim também, sabe, minha querida, quais seriam os caminhos quando a gente percebe que existe esses ciúmes entre irmãos? Quais seriam os passos a tomar, principalmente de alguém, um irmão que percebe, olha, acho que o meu irmão se incomoda comigo, a minha irmã se incomoda comigo. Quais seriam os caminhos dentro da psicologia para a gente percorrer, para amenizar ou ir caminhando positivamente ao contrário disso? E perceber quais são as minhas ações, porque a gente assim só consegue mudar o outro através da minha mudança. Então ninguém consegue chegar lá, olha, você precisa mudar isso, isso, isso. A partir do momento que eu mudo, eu começo a mudar o outro. Então eu tenho que olhar para mim e perceber quais são as minhas ações, as minhas atitudes que te incomodam, que incomodam o meu irmão, a minha irmã, que eu vejo que se eu ajo dessa forma ou se eu falo determinado assunto, eles ficam mais irritados. Eu vejo que começa uma rivalidade. Se eu falo A, a pessoa fala A+5 e começa essa coisa e eu começo a reagir também dessa forma e fica aquele clima ruim. Então, começar a perceber e
isso e começar a evitar. Às vezes é difícil, eu falo assim, mas estou deixando de ser eu mesma? Não, eu estou começando a mostrar um outro lado. Então, se eu falo, vamos começar a falar de outro assunto, vamos mostrar um outro lado meu diferente, para eles verem o que eu tenho de bom também, e aquilo que eles não vão se sentir incomodados com o que eu estou falando. Então, vamos falar de coisas agradáveis. Eu posso chegar aqui e falar de um monte de coisas ruins que estão acontecendo, mas eu também posso chegar aqui e falar várias coisas boas. Então, eu tenho escolha entre falar A ou B. Se A incomoda, então vamos falar de B. Por que eu vou ficar sempre tocando na mesma tecla e depois de lá eu saio chateada e a outra pessoa também sai chateada e magoada? Perfeito. Então vamos trocar de assunto, vamos falar de coisas diferentes, mas sempre percebendo qual é a minha atitude. Às vezes eu posso ter uma atitude mais arrogante ou uma atitude mais desagradável ou chata e eu não percebo. Eu sempre falo assim, a mudança começa sempre em mim. A forma como eu ajo, como eu me comporto. E aí a mudança acontece no outro. Perfeito. Porque a pessoa fala, nossa, a Adriana tá tão diferente. Peraí, eu começo também, a Adriana tá legal, a Adriana tá diferente, olha, ela mudou. E aí eu começo a reagir de forma legal também. Se eu sorrio, o outro sorri também automaticamente. Legal. Pode ser que não a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, lá pela milésima vez ela vai sorrir. Mas eu não posso desistir, eu posso continuar. Oi, e aí, tudo bem? A pessoa fica muda. Mas vai chegar uma hora que ela vai falar, tudo, e você? E acabou. Putz, eu consegui o sorriso daquela pessoa. São caminhos muito importantes mesmo. Eu acho que é bem por aí. A gente tem que observar muito o outro, observar você, se aquilo que você estava, aqueles atalhos, pode não estar contribuindo. Então, procurar sempre novos atalhos. Minha querida, muito obrigado. Você prometeu semana que vem, se Deus quiser, eu quero você aqui. Semana que vem eu tô aí sem falta. Presencial, tá bom, minha linda? Beijão no teu coração, Adrianinha. Você é maravilhosa. Gosto demais dos seus pensamentos. Eu também. Tchau, minha linda. Então, semana linda, padre. A todos nós. Agora, minha gente, olha aqui, Elas... Não sei se ela tem irmã. Será que ela tem irmã? Tem irmã?